Navegando com Cristo. Na verdade, os episódios registrados aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, eles particularmente servem para nos abençoar, para nos inspirar, nutrir a nossa fé. E há acontecimentos no ministério do Senhor Jesus Cristo, ministério que foi abençoador e que hoje tem impacto direto em nossas vidas, que nos ajudam a compreender o propósito de Deus para o nosso viver, para o nosso dia a dia, mesmo diante de um tempo como esse que nós estamos vivendo, mesmo diante de uma situação como esta que nós estamos experimentando. Então, nós temos a oportunidade de experimentar bênçãos do Senhor. Se você está com a sua Bíblia aberta nesse texto de Lucas 8, a partir do versículo 22, você vai identificar comigo, ainda que a sua tradução possa ser um pouco diferente, algumas lições preciosas. Tenha cuidado com a sua vida e é importante que você faça isto. É importante que você tenha cuidado com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Por quê? Pois nós vivemos em um mundo de tragédias. Nós vivemos num mundo, um mundo em que todos podemos enfrentar tempestades. Talvez você diga assim, pastor Vitor Hugo, eu estou enfrentando uma tempestade na minha casa, na minha família, no meu lar, no meu casamento, com os meus filhos. Nós vivemos num mundo em que todos nós podemos enfrentar tempestades. Nós vivemos numa ocasião quando nós não sabemos quando podemos enfrentar vendavais na nossa vida. E esse texto é um texto muito interessante, porque Jesus Cristo, ele convidou os seus discípulos para navegarem com ele. E era um tempo muito especial. Já pensou você ter um tempo em que você vai navegar com Cristo? Eu imagino que os discípulos, eles estavam pensando que aquele seria um momento muito maravilhoso, como foi de fato, mas eles poderiam ter uma visão diferenciada daquela situação, daquele momento. Aquilo que parecia ser um passeio, um momento especial, de tranquilidade, mudou totalmente. Mas quando nós estamos navegando com Cristo, nós não precisamos temer a mudança do tempo. Não traz nenhum prejuízo para o nosso viver, para a nossa vida. Por quê? Porque nós estamos navegando com Cristo. Quem está no barco, na verdade, é Cristo. O barco não vai ficar à deriva. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo, ele domina a própria natureza. Foi o que aconteceu exatamente nesse texto e na narrativa bíblica que nós encontramos desse episódio. Eu não sei, talvez o barco da sua vida esteja enfrentando uma mudança de tempo, um vendaval, uma tempestade, e talvez você diga assim, pastor, o barco da minha casa, da minha família, já está vivenciando uma verdadeira tragédia. Mas quem navega no barco de Cristo não precisa temer a mudanças de tempo. Esta é a primeira lição que nós podemos extrair desse texto. Mas quando a gente continua aqui lendo a palavra do Senhor, nós descobrimos uma outra coisa, que quem navega com Cristo não precisa ficar em pânico no barco. Eu vou repetir, quem navega com Cristo não precisa ficar em pânico no barco. O segredo é manter-se perto e bem perto de Jesus Cristo Salvador. Naquele momento em que Cristo estava dormindo no barco, em que houve aquela grande tempestade, em que o vento soprava o contrário, naquele momento em que a água estava entrando no barco, os discípulos procuraram a Cristo. E a Bíblia nos diz que eles acordaram o Senhor dizendo, mestre, mestre, nós vamos morrer.
nós vamos morrer. E Jesus se levantou e deu ordem ao vento e à tempestade. O segredo, querido, é manter-se onde o Salvador está. É manter-se perto de Cristo. É continuar exatamente ao lado de Jesus Cristo. Porque aí nós podemos navegar sabendo que não precisamos temer pânico algum, porque estamos no barco de Cristo. Terceiro lugar, quando eu leio esse texto, e essa é uma história muito conhecida, né? Nós temos tantas lições preciosas nesse texto, nós descobrimos também que quem navega com Cristo não precisa deixar o medo superar a fé. Que coisa especial, que coisa maravilhosa, quando nós temos essa experiência com esse Cristo que manda no vento e nas ondas do mar. E porque isto acontece, nós não precisamos deixar o medo que muitas vezes se abate em nós, quer tomar conta da nossa vida. Muitas vezes nós estamos enfrentando o medo, mas aí nós não podemos deixar o medo superar a nossa fé. A nossa fé é a coisa mais importante. Creia que somente pela fé em Cristo a diferença vai acontecer na sua vida, na sua casa, vai acontecer com você e com aqueles que você verdadeiramente ama. Então, eu gostaria que você hoje experimentasse isso no seu viver. É interessante que esse texto, esse episódio que nós encontramos aqui na Palavra de Deus, ele traz lições preciosas para a nossa vida. Esse texto nos ensina que quando nós navegamos com Cristo, nós não precisamos temer a mudança do tempo. Não sei o tempo que você está vivendo agora. Nós não precisamos ficar em pânico no barco. Nós não precisamos permitir e deixar que o medo venha suplantar a nossa fé. Porque é pela fé em Cristo que nós vamos experimentar a diferença. O que fazer então para que o barco da sua vida não afunde? Pastor, eu estou vivendo um tempo que parece que o barco da minha vida está à deriva e parece que vai afundar, porque está entrando água no barco, assim como aconteceu com esse episódio, assim como aconteceu com os discípulos. Quando nós estamos com o nosso coração angustiado, quando nós começamos a sentir medo, quando nós começamos a entrar em pânico, quando nós começamos a perceber que estamos enfraquecendo na fé, se estivermos no barco do Senhor, nós podemos superar tudo isto. Nesse momento de angústia, de dor, de sofrimento, de lágrimas, de enfermidade, nós podemos superar tudo isto. E o salmista diz: nesta angústia, clame ao Senhor, e Ele o livrará das tribulações. Ele acalma a tempestade, e as ondas ficam quietas. Então se alegrará com a bonança, e Ele, assim, os leva ao porto seguro. Com Cristo, nós chegamos ao porto seguro. E você também vai chegar ao porto seguro, se você estiver navegando com Cristo. Eu quero orar com você agora. Senhor Deus, abençoe cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Esteja com cada um. O Senhor conhece o coração e a vida de cada um.
E nós pedimos, Senhor, que o Senhor os abençoe, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que bênção, muito obrigado por sua atenção, o pastor Vitor Hugo agradece, lembrando a você que é importante você se inscrever aqui nesse canal e deixar também o seu like, isso nos ajuda muito para que a gente possa divulgar esta mensagem para outras pessoas em outros lugares.